E eu convido a igreja a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler o texto que nós encontramos do versículo 1 até o versículo 6. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo número 6. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo ou dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Até aqui, até o versículo 6. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a obra redentora, a obra salvadora de Cristo Jesus, ela implica obrigatoriamente a cada um que por ela fomos alcançados, a cada um que por ela fomos salvos, na participação da causa, na participação do trabalho e do trabalho do Senhor aqui na terra. Não nos esqueçamos, repito, a obra salvadora, a obra redentora, ela implica obrigatoriamente na participação da causa, na participação do nosso trabalho e trabalho no Senhor ou do Senhor aqui na terra. Uma salvação, meus irmãos, uma salvação, meus amigos, que não gera participação no serviço de Deus, merece uma séria reflexão, merece um sério pensamento. O mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que redime, disponibiliza através do seu Espírito dons, disponibiliza através do seu Espírito capacitação, a fim de que nós possamos servi-lo e assim demonstrarmos gratidão pela nossa salvação. Então, foi por isso que nós fizemos aquela afirmação inicial, ou seja, uma salvação que não implica em nossa participação na obra do Senhor, é algo meio que incoerente, é algo que meio que contraditório. E é interessante, porque quando nós lemos a palavra de Deus, sobretudo quando nós observamos o exemplo do apóstolo Paulo, nós percebemos, meus irmãos, nós percebemos, meus amigos, que Paulo foi alguém que compreendeu profundamente que a nossa salvação, ela nos leva obrigatoriamente ao serviço do Senhor, à causa de Deus aqui na terra. Paulo, meus irmãos, Paulo, meus amigos, conforme nós temos a partir do registro do Novo Testamento, em especial a partir do registro do livro de Atos dos Apóstolos, foi um grande líder, mas foi um grande líder na igreja de Deus aqui na terra. Paulo era alguém que sabia o lugar para o qual Deus o havia chamado em relação à sua obra, em relação ao seu trabalho aqui na terra. Então, ele não foi apenas chamado para a salvação, ele também foi chamado para a realização da obra do Senhor, do trabalho de Deus aqui na terra. Nesse texto que nós acabamos de ler, Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 6,
Nós vemos Paulo, meus irmãos, nós vemos Paulo, meus amigos, dando um testemunho do seu curto, mas exitoso ministério na cidade de Tessalônica. Então, se nós pudéssemos resumir esse trecho que nós lemos, se nós pudéssemos resumir essa passagem que nós temos diante de nós, nós vemos aqui esse testemunho resumido de tudo aquilo que Paulo fez, apesar do espaço pequeno de tempo no ministério ou lá na cidade de Tessalônica. Paulo, meus irmãos, Paulo, meus amigos, passou no máximo 3 semanas, passou no máximo 21 dias naquela cidade, na cidade de Tessalônica. Contudo, esse tempo curto que ele passou foi o bastante. Esse tempo curto que ele passou foi o suficiente para fundar uma igreja, para fundar um corpo de Cristo local, que era reconhecido por uma fé operosa, que era reconhecido por um amor abnegado, que era conhecido por uma esperança firme no Senhor, conforme Paulo mesmo fala lá no capítulo 1, versículo 3, dessa mesma carta aos Tessalonicenses. E é interessante, porque a razão desse breve testemunho que Paulo faz nesse trecho que nós lemos, ocorreu por causa de algumas acusações que Paulo sofreu dos seus inimigos, dos seus adversários, com o objetivo de desmerecer, com o objetivo de desfazer do apóstolo, a fim de desacreditar da sua mensagem. Esses adversários, esses inimigos do apóstolo Paulo, passaram a acusá-lo de ser uma pessoa enganadora, passaram a acusá-lo de ser uma pessoa aproveitadora, cuja a mensagem, cujo ensino visava tão somente interesses próprios, seja lucro financeiro, seja glórias pessoais. Dessa forma, diante dessa realidade, dessa forma, diante dessas acusações injustas que estava sofrendo, Paulo, ele vai justamente rebater tais acusações, e na defesa que ele vai fazer acerca do seu ministério, na defesa que ele vai fazer acerca do seu trabalho, Paulo, ele vai destacar, meus irmãos, ele vai destacar, meus amigos, algumas qualidades de um ministério bem-sucedido, conforme foi constatado, conforme foi visto na própria vida e vida do apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o título da nossa meditação na noite de hoje é o seguinte: qualidades de um líder espiritual. Repetindo, o título da nossa mensagem na noite de hoje vai ser o seguinte: qualidades de um líder espiritual. Então nós vamos considerar essa defesa que Paulo faz do seu ministério, tentando assim rebater as críticas que lhe estavam sendo feitas, e a partir desse testemunho, a partir desse depoimento que foi visível, que foi comprovado na vida de Paulo, no seu ministério, nós iremos ver pelo menos 2 qualidades, pelo menos 2 características que Deus exige de todas aquelas pessoas que são líderes, que Deus exige de todas aquelas pessoas que são chamadas para estar à frente da obra do Senhor, para estar à frente do trabalho de Deus, para que assim possam exercer os seus respectivos ministérios segundo a vontade do Senhor. Nessa noite tão especial, em que nós estamos dando posse à nova liderança da nossa igreja, quer como presbíteros, quer como diáconos, convém nós vermos quais são essas características, quais são essas qualidades que devem obrigatoriamente estarem presentes na vida dos líderes, para que assim eles possam desempenhar corretamente os seus ministérios e assim possam glorificar a Deus através dos mesmos. Era aquilo que nós falamos logo no início. A salvação, ela nos conduz naturalmente à nossa participação na causa do Senhor. E aí, nós podemos nos perguntar, mas quais são então essas qualidades? Quais são então essas marcas? Quais são então essas características que devem estar presentes na vida de um líder à frente da igreja de Deus, à frente da igreja de Cristo? São 2,
que nós encontramos aqui nesse texto, são duas aqui que nós encontramos nessa passagem. Em primeiro lugar, a primeira qualidade de um líder espiritual, por não dizer um líder espiritual bem-sucedido, é que ele é, meus irmãos, é que ele é, meus amigos, um evangelista frutífero. A primeira qualidade que nós queríamos chamar a atenção de um líder espiritual é que ele é um evangelista bem-sucedido. E aí eu lhes convido a acompanhar a leitura desse trecho maior, do versículo 1 até o versículo 3, para que depois nós possamos esmiuçá-lo, detalhá-lo e assim termos uma compreensão mais aprofundada. Olhem só, primeiro ponto, um líder espiritual, ele é um evangelista frutífero. Olha só o que Paulo fala aqui nesse trecho. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Verso 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Olhando, meus irmãos, olhando, meus amigos, para esse trecho, nós podemos observar, destacar três marcas, três características do ministério de Paulo, quer como pregador, quer como evangelista, quer como missionário da palavra de Deus. Não nos esqueçamos, a primeira marca de um líder espiritual é que ele é um evangelista frutífero. E quando Paulo faz esse destaque, ele aqui aponta para três características que podiam ser vistas no seu ministério, que devem ser vistas em nossos ministérios como pregadores, como evangelistas, como anunciadores da palavra de Deus. E quais são essas características? Quais são essas qualidades? Em primeiro lugar, um evangelista frutífero é uma pessoa que ganha almas de maneira fecunda. Em primeiro lugar, um evangelista frutífero é um ganhador fecundo de almas, conforme nós temos no versículo 1. Olha só o que Paulo aqui diz. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. A nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Aqui no versículo 1, meus irmãos, aqui no versículo 1, meus amigos, Paulo, inspirado por Deus, lembra aos irmãos de Tessalônica que o seu ministério entre eles, ou seja, que o seu ministério entre os tessalonicenses produziu frutos. É por isso que ele fala no finalzinho do versículo 1, não se tornou infrutífera. Então, o que foi que aconteceu? Qual foi a característica do ministério de Paulo entre eles? Foi um ministério frutífero, literalmente falando. Na verdade, os próprios tessalonicenses eram fruto desse trabalho que Paulo realizou, que Paulo desempenhou ao longo do curto espaço de tempo em que ele esteve na cidade de Tessalônica. Conforme nós falamos, aproximadamente 21 dias, aproximadamente 3 semanas. Paulo, meus irmãos, Paulo, meus amigos, não era um obreiro vazio, não era um obreiro estéril, mas um grande conquistador, um grande ganhador de almas para Cristo Jesus. Apesar dele ter permanecido 3 semanas naquela cidade, ele produziu, meus irmãos, meus amigos, uma igreja composta por um grupo considerável de crentes, por um grupo considerável de pessoas salvas. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 4, quando nós encontramos a descrição que Lucas faz da origem, do início da igreja lá em Tessalônica, ele fala em relação à quantidade de pessoas que fizeram parte daquele trabalho, fruto da pregação do apóstolo Paulo. Lá em Atos 17, versículo 4, Lucas assim registra a origem do trabalho lá em Tessalônica. Alguns judeus foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos
e muitas distintas mulheres. Então, não foi qualquer igreja, não. Era uma igreja que tinha qualidade, mas não só qualidade, era uma igreja que tinha quantidade. E tudo isso, repito, se deu num curto espaço de tempo. Por quê? Porque na sua função de evangelista, na sua função de líder, Paulo, ele era um pregador fecundo e através da sua palavra, através do seu ensino, Deus chamou muitas pessoas ali naquela cidade, fazendo com que se instalasse ali naquela localidade uma igreja de Cristo, uma igreja do Senhor. Mas não só isso. Além de pregador fecundo, além de pregador frutífero, Paulo, ele era um pregador abnegado. Paulo, ele era um pregador abnegado. Olha só o que ele nos diz no versículo 2. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Olha só como ele aqui descreve o seu ministério. Ele diz: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Em meio a muita luta. Aqui, no versículo número 2, Paulo, irmãos, amigos, inspirado por Deus, ele descreve, ele relata as muitas dificuldades que marcaram a sua vida, as muitas adversidades que caracterizaram o seu ministério, não só quando ele chegou em Tessalônica, mas mesmo antes, quando ele estava em uma cidade da circunvizinhança de Tessalônica chamada Filipos. Ele foi preso por causa da pregação. Deus teve que intervir de uma maneira milagrosa para livrar Paulo daquela situação. Ele se dirige para Tessalônica e, conforme nós temos lá em Atos 17, ele também é perseguido em Tessalônica por alguns judeus, razão pela qual ele se viu obrigado a fugir daquela cidade para que assim não perdesse a vida. Talvez alguns de nós, naquela mesma situação, talvez alguns de nós, naquela mesma condição, na primeira perseguição, na primeira adversidade, na primeira dificuldade, fugiríamos e não mais nos importaríamos com o Evangelho de Cristo. Contudo, não foi esta a atitude de Paulo, não foi essa a sua reação, muito pelo contrário, ele era alguém abnegado, que se dava, se dedicava em favor da obra do Senhor, independente das circunstâncias adversas, independente das dificuldades pelas quais ele tivesse que passar, como de fato ele passou por causa da pregação do Evangelho. Então, Paulo, na qualidade de evangelista frutífero, ele era um pregador fecundo, ele era um pregador abnegado, mas não só isso, ele era um encorajador sincero. Ele era um encorajador sincero. E aí eu chamo a atenção para o versículo número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso número 3. Olha só o que Paulo aqui nos diz. Capítulo 2, verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Repetindo, pois a nossa exortação não procede do engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Aqui, meus irmãos, nesse verso número 3, aqui, meus amigos, Paulo, ele faz um resumo de quê? Da sua pregação. Um resumo de quê? Dos métodos que ele utilizou na sua pregação, mas também um resumo da reputação pessoal que Paulo tinha. Repetindo, aqui Paulo faz um resumo da sua pregação, aqui Paulo faz um resumo dos métodos que utilizou em sua pregação, Paulo faz um resumo da sua reputação como pessoa, da sua reputação pessoal. Ele pregou um evangelho puro, ele viveu de maneira pura e ele utilizou métodos puros na pregação e no anúncio da
palavra. É interessante, meus amigos, é interessante, meus irmãos, que a palavra exortação, que Paulo utiliza aqui no versículo 3, ela significa literalmente apelar, ela significa literalmente suplicar, ela significa literalmente exortar, ela significa animar, confortar, consolar. É uma palavra que tem um significado muito profundo: apelar, suplicar, exortar, animar, confortar e consolar. Ela era utilizada nos tempos do apóstolo Paulo para a atitude que muitas pessoas tinham de animar os soldados, sobretudo para a guerra, de animar os soldados, sobretudo para as batalhas. Então Paulo extrai desse contexto militar e a aplica no sentido espiritual para mostrar que assim era a sua pregação, assim era a sua exortação, era um ânimo, um conforto, um consolo para que os cristãos se animassem e se deparassem e continuassem perseverantes nas guerras, nos conflitos, em virtude do Evangelho, em virtude da palavra do Senhor. E nesse resumo, meus irmãos, nesse resumo, meus amigos, que Paulo faz como um encorajador sincero, conforme nós temos no versículo 3, convém nós fazermos 3 destaques aqui nesse verso. Em primeiro lugar, a pregação de Paulo era uma pregação verdadeira. Em primeiro lugar, a pregação de Paulo era uma pregação verdadeira. É por isso que logo no início do versículo 3, ele diz: pois a nossa exortação não procede do engano. A nossa pregação não procede do engano. Aqui, Paulo ele afirma a veracidade da sua mensagem, a veracidade da sua pregação. A sua mensagem, a sua pregação não era algo fraudulento, não era algo mentiroso, não, em absoluto. A pregação de Paulo, meus irmãos, a pregação de Paulo, meus amigos, tinha sido criada pelo próprio Deus, tinha sido criada pelo próprio Senhor. Deus tinha dado aquela revelação direta a Paulo e ela podia ser crida, pois consistia na mais pura verdade. Consistia na mais pura verdade. E Paulo diz que a sua pregação, em primeiro lugar, era uma pregação verdadeira. Mas não só isso. Em segundo lugar, a pregação de Paulo era pregação pura. Em segundo lugar, a pregação de Paulo era uma pregação pura. É por isso que ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza. Nem de impureza. A palavra impureza aqui tem a ver com impureza no sentido moral. Impureza no sentido moral, em termos de atitude, em termos de comportamento. Assim, Paulo ele está dizendo que a sua pregação, ela não fluía de motivações pecaminosas, de posturas pecaminosas. Não, em absoluto. Apesar de algumas pessoas estarem acusando injustamente Paulo de desempenhar o seu ministério, de exercer a sua liderança, motivados por interesses financeiros ou motivados para a glória própria, Paulo disse que não. A minha pregação é uma pregação pura, a minha conduta é uma conduta reta, aquilo que eu falo eu vivo, aquilo que eu vivo eu prego, disto vocês podem ter certeza. Então Paulo diz que a sua pregação era verdadeira, Paulo diz que a sua pregação era pura, Paulo também diz que a sua pregação ela era honesta, a sua pregação também era honesta. E aí ele fala: pois a nossa exortação não procede do engano, era verdadeira, ela não era impura, quando ele diz nem de impureza, e no finalzinho, nem se baseia em dolo, nem se baseia em dolo. Ele não empregava, meus irmãos, ele não empregava, meus amigos, métodos, maneiras desonestas para que as pessoas acreditassem na sua mensagem, para que as pessoas acreditassem na sua pregação. Não, em absoluto. A palavra dolo que Paulo aqui usa tem um sentido de colocar. Ela era aplicada dentro da linguagem dos pescadores para aquela postura de se colocar uma isca no anzol, com o intuito de enganar o peixe. E Paulo diz, aplicando essa palavra no sentido espiritual, que a sua mensagem não era assim. Ela não visava enganar, ela não visava ludibriar as pessoas. Não, muito pelo contrário. A sua mensagem, ela provinha de Deus, a sua mensagem
ela era verdadeira, a sua conduta era pura e também a sua pregação, ela era honesta. E aí, meus irmãos, sobretudo aqueles irmãos que hoje assumiram os cargos de liderança da nossa igreja aqui nesse local, diante disso que nós estamos colocando, diante disso que a palavra de Deus está nos ensinando, que grande desafio nós temos, meus irmãos, que grande desafio, quer como pastor, quer como presbíteros, quer como diáconos. E que desafio esse texto aqui nos impõe, que desafio esse texto aqui nos coloca. Fácil, o de usarmos os nossos dons, de usarmos os nossos ministérios, de usarmos os nossos ofícios com o objetivo, com o intuito de edificar os salvos, bem como salvar os perdidos. Esse talvez seja o grande desafio que nós temos e que essa passagem aqui coloca sobre os nossos ombros, ou seja, de usarmos os nossos ofícios, de usarmos os nossos ministérios, tendo como finalidade edificar os salvos, tendo como objetivo salvar os perdidos. Como presbíteros, como diáconos, vocês terão a oportunidade, como de fato os ofícios proporcionam, de usar esses ofícios para a evangelização, de usar os seus ofícios para o ensino e o ensino da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, meus caros irmãos, sejamos diligentes, sejamos sinceros, não abrindo mão da palavra da verdade. Vivamos essa palavra nas nossas vidas. Sejamos modelos para os nossos liderados, para aquelas pessoas que nos veem, para aquelas pessoas que nos enxergam, para que assim nós sejamos evangelistas e evangelistas frutíferos. Essa é a recomendação que Deus faz a cada um de nós. Repito, quer seja na qualidade de presbítero, quer seja na qualidade de diáconos, Deus, meus irmãos, Ele coloca sobre nós, Ele coloca sobre os nossos ombros essa oportunidade de utilizarmos as nossas funções, de utilizarmos os nossos ofícios, visando a edificação daqueles que são salvos, através do ensino, através do exemplo, visando a salvação daqueles que não são salvos, através da nossa pregação, da nossa conduta, do nosso auxílio, que também devemos dar a tais pessoas. Então, o que é que faz um líder ser bem qualificado? O que é que faz? Em primeiro lugar, um líder qualificado, ele é um evangelista frutífero. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em segundo lugar, um líder qualificado, ele é um mordomo fiel. Um líder qualificado, ele é um mordomo fiel. E agora, eu queria que nós nos atêssemos aos versos 4 até o versículo de número 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4 até o versículo número 6. Acompanhe conosco, por favor, a leitura da passagem. Diz-nos o seguinte: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Verso 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Verso 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Quando nós olhamos, meus irmãos, meus amigos, para esse trecho, nós vemos dois aspectos. Nós vemos dois aspectos fundamentais que fez de Paulo um mordomo fiel, que faz de cada um de nós que somos líderes também um mordomo fiel perante o Senhor. E quais são esses aspectos que fizeram de Paulo um grande mordomo, um mordomo fiel ao Senhor? Quais são esses aspectos que nos faz liderança da Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, também mordomos fiéis perante Deus? Quais são esses aspectos? Em primeiro lugar,
um mordomo fiel, ele é um obreiro aprovado diante de Deus. Em primeiro lugar, um mordomo fiel, ele é um obreiro aprovado diante de Deus. Olhem só o versículo de número 4, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, somente o versículo 4. Paulo diz, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele, no caso Deus, o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nesse verso número 4, Paulo, ele relata que havia obtido do Senhor, Paulo relata que havia obtido de Deus a sua aprovação, razão pela qual Deus confiou a Paulo o Evangelho. Que grande privilégio, que grande privilégio. Paulo descreve, repito, que havia sido aprovado por Deus e por isso Deus o confiou o seu Evangelho, as boas novas e boas novas de salvação. E é por isso que nós concluímos que Paulo, ele era um mordomo, ele era um servo na obra do Senhor. Ele era um mordomo, ele era um servo na causa do Evangelho. Essa palavra aprovar, que Paulo aqui usa no versículo 4, ela era utilizada nos tempos do apóstolo Paulo para descrever, para retratar alguém que tinha capacidade de exercer alguma função, de exercer algum cargo público. Então, repito, Paulo extrai esse significado e o aplica no sentido espiritual. Então, se nos tempos de Paulo existia pessoas capacitadas para poder desempenharem funções públicas, e elas eram capacitadas para isso, aptas para isso, Paulo aplica, mostrando que pelo fato de ter sido aprovado por Deus, ele era apto a pregar o seu Evangelho. Ele era apto a realizar a sua obra aqui na terra, a obra do Senhor aqui na terra. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, Paulo não somente tinha a revelação de Deus para si, mas também ele tinha a aprovação de Deus para pregar essa revelação. Ele não só tinha a revelação, mas também tinha um aval de Deus para anunciar, para pregar, para falar dessa revelação. A sua pregação, o seu ministério eram respaldados por uma vida agradável aos olhos do Senhor. Por isso, conforme Paulo faz o depoimento aqui no versículo 4, ele não pregava para agradar homens, mas sim pregava para agradar e agradar a Deus. Ele tinha essa consciência, ele era um líder na igreja de Cristo. Deus o havia confiado o Evangelho. Deus havia colocado o apóstolo Paulo na condição de aptidão para pregar o Evangelho. E uma vez que ele tinha essa consciência, uma vez que ele sabia dessas coisas, ele não procurava agradar homens, mas procurava exclusivamente agradar e agradar a Deus. Por isso, meus irmãos presbíteros, por isso, meus irmãos diáconos, a fidelidade é algo que Deus exige de cada um de nós, quer seja nas nossas vidas, quer seja nos ministérios que Deus confia a cada um de nós. Não nos esqueçamos, a fidelidade é o que Deus exige de nós nas nossas vidas, bem como nos nossos ministérios, bem como nos nossos ofícios, naquilo que nós realizamos, naquilo que nós fazemos pela obra do Senhor aqui na terra. Deus, meus irmãos, Deus, meus queridos irmãos, examina a nossa conduta e a maneira, a forma como nós exercemos o seu serviço aqui na terra. Nós devemos ter, caros irmãos, a consciência que nós não devemos agradar pessoas, mas nós devemos ter a prioridade que o nosso ofício, nós devemos ter a prioridade que o nosso ministério, ele deve convergir para nós agradarmos a Deus. Os homens devem ser salvos, os crentes devem ser edificados. Portanto, sejamos fiéis a Deus
para que nós atinjamos esse objetivo em nossas vidas. Infelizmente, nos nossos dias, grande parte da liderança procura satisfazer as pessoas, mudando até mesmo o conteúdo da palavra, mudando até mesmo o conteúdo da mensagem. Contudo, isso não é ser fiel. Muito pelo contrário, isso é ser desonesto, não em relação às pessoas em si, mas isso é ser desonesto primeiramente em relação a Deus. Não é esse o parâmetro que Paulo fez em relação à sua vida, que Paulo deu em relação à sua vida. Então, para nós que somos líderes, para nós que somos chamados para fazer, para realizar a obra do Senhor, Deus quer que nós sejamos obreiros aprovados diante dEle. Ele nos confiou os ministérios, Ele nos confiou os ofícios, e nós não podemos fazer sem que nós sejamos fiéis e fiéis a Ele. Então, o primeiro aspecto que fez de Paulo um mordomo fiel, o primeiro aspecto que faz de cada um de nós um mordomo fiel, era que Paulo, ele era aprovado por Deus, e nós também devemos ser. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Paulo, ele era qualificado como uma grande liderança pelo fato de ser um mordomo fiel, também porque ele era irrepreensível perante os homens. É o segundo aspecto da mordomia fiel de Paulo. Ele não só era aprovado por Deus, mas também ele vivia de maneira irrepreensível perante os homens. Olha só o que ele nos diz, versículos 5 e 6. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 e 6. Assim ele escreve: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Verso 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O que é que nós vemos aqui nesses versos? O que é que nós observamos aqui? No versículo de número 5, no versículo de número 6, nós percebemos, meus irmãos, meus amigos, a conduta irrepreensível do apóstolo Paulo. Nós encontramos a conduta irrepreensível do apóstolo Paulo em relação às pessoas, em relação àquilo que ele fazia entre os homens, entre as pessoas. E aí ele coloca pelo menos 3 comportamentos que ele tinha, 3 posturas que ele evidenciava e que fez com que ele fosse uma pessoa irrepreensível perante os homens. Ele era aprovado diante de Deus, ele também era irrepreensível perante os homens. Em primeiro lugar, Paulo disse que não era um bajulador. Em primeiro lugar, Paulo diz que não era um bajulador. É por isso que ele fala, versículo 5, nunca usamos de linguagem de bajulação. Nunca usamos de linguagem de bajulação. A palavra bajulação aqui significa adular, significa adulação. Era alguém que bajulava outros com a pretensão de ganhar algo. Alguém que bajulava outros com o intuito de ganhar alguma coisa. É aquela pessoa que lisonjeia outra visando lucro, alguma coisa que ela possa se beneficiar. Então, nós percebemos que o exercício da liderança é um campo fértil para que as pessoas tenham essa postura. É um campo fértil para que as pessoas tenham esse tipo de comportamento. Muitas vezes, infelizmente, alguns líderes, com segundas intenções, usa deste artifício, ou seja, da bajulação, para se autopromover. Usa deste artifício, ou seja, da bajulação, para garantir algumas regalias e regalias pessoais. Mas não é isto que Paulo nos ensina. Não é este o modelo. Para que nós sejamos irrepreensíveis perante as pessoas, nós não devemos adulá-las. Nós não devemos bajulá-las, sobretudo com o intuito, sobretudo com o objetivo de ganhar alguma coisa daquela pessoa. Seja o que for, líder que é líder não precisa ser um bajulador. Líder que é líder, ele não precisa ser um adulador. Não, ele precisa ser autêntico, verdadeiro, porque era assim que Paulo vivenciava o seu ministério. Mas não só isso. Além de não ser bajulador, Paulo também não era um mercenário.
Ele não era um mercenário. É por isso que o trecho diz: nem de intuitos gananciosos. Nem de intuitos gananciosos. A palavra ganância aqui indica desejo de todo tipo. Significa desejo de todo tipo. Na prática, de maneira bem direta, é a vontade de tirar das pessoas aquilo que lhes pertence. Então é um sentimento muito negativo, é um sentimento muito mesquinho. Paulo, meus irmãos, Paulo, meus amigos, não pregava com objetivo, não pregava com o intuito de se enriquecer financeiramente, mas tão somente de enriquecer os outros espiritualmente. Havia esse sentimento, havia essa motivação no coração do apóstolo Paulo. Ele não pregava, não exercia a sua liderança, não cumpria com seu ministério para poder se dar bem sob o ponto de vista material. Não, mas ele se dava, ele se doava, visando o benefício espiritual das pessoas. É isso que Deus exige de cada um de nós. Se nós somos líderes, se desempenhamos função de liderança na igreja, essa deve ser a motivação que deve existir no nosso coração. Esse deve ser o sentimento que deve marcar, que deve caracterizar a nossa vida. Mas, infelizmente, nós estamos na contramão de algumas posturas que transgridem esse modelo que nós temos aqui no apóstolo Paulo. Pessoas que querem a liderança para se beneficiar sob o ponto de vista material, esquecendo do interesse, esquecendo das necessidades espirituais daquelas pessoas que ela lidera. Então, Paulo, ele não era um bajulador, Paulo, ele não era um mercenário. Mas não só isso. Paulo, ele também não era orgulhoso, por isso que ele vivia de maneira irrepreensível perante os homens. E aí o texto diz: jamais andamos buscando glória, jamais andamos buscando glória. Paulo, ele não pregava para alcançar a glória ou os prestígios humanos, não fazia, em hipótese alguma. Ele não bajulava para ser bajulado. Este, infelizmente, é um outro perigo que muitas vezes nós corremos quando nós exercemos a função de liderança, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja de Deus. Bajular as pessoas para que assim nós nos autopromovamos. Não, meus irmãos. E mais uma vez, infelizmente, é a postura. Muitas vezes, infelizmente, é a característica que nós vemos em alguma liderança, em algumas lideranças. Culto à personalidade. O sujeito líder tem que aparecer em Facebook ou em quaisquer outras mídias para que as pessoas o vejam, para que as pessoas o percebam. Não, isso não é ser líder espiritual. Pode ser qualquer coisa, menos um líder no sentido verdadeiro. Menos um líder seguindo as recomendações bíblicas. Porque líder que é líder, ele não é orgulhoso. Líder que é líder, ele não quer se destacar. Líder que é líder, ele se sacrifica em favor ou em prol dos outros. Então, era por isso que Paulo, ele tinha essa conduta irrepreensível, também em relação aos homens. Ele não era bajulador, ele não era mercenário, ele não era também orgulhoso. E aqui, meus irmãos oficiais, nós temos um outro grande desafio. De quê? De nós sermos sinceros. De quê? De nós sermos abnegados no exercício do ofício que Deus confiou a cada um de vocês. De nós sermos sinceros, de nós sermos abnegados no exercício que Deus confiou a cada um de nós, por não dizer assim. A sinceridade, quando parte do líder, na verdade, não só do líder, mas principalmente do líder, muitas vezes não soa bem aos ouvidos da pessoa ou das pessoas. Às vezes as pessoas não querem que você seja sincero. Às vezes as pessoas querem ser bajuladas, muitas vezes deixando que o seu pecado não seja confrontado, mas elas preferem assim. Mas nós não podemos ser assim. Por mais que a sinceridade não seja bem vista por parte de algumas pessoas, nós precisamos ser sinceros. Por quê? Em primeiro lugar, a verdade ela deve ter prioridade nas nossas vidas. Não devemos ir atrás de bajuladores.
não devemos ir atrás de benefícios, devemos ser sinceros no nosso ensino, devemos ser sinceros no nosso aconselhamento, independente das reações que as pessoas tenham em relação a nós. Por quê? O que deve ser prioritário na nossa vida, como liderança, o que deve ser prioritário na nossa vida como líderes da Igreja de Cristo é o bem-estar espiritual das pessoas. Há determinados remédios na nossa vida que não são bons, sob o ponto de vista do paladar, mas são necessários para que nós possamos tomá-los. Há determinados tratamentos médicos que muitas vezes não são bons para nós, nos causam dor, nos trazem determinadas sequelas, mas são necessários para que nós tenhamos a nossa saúde restaurada. Da mesma forma somos nós, como líderes. Muitas vezes devemos aplicar o remédio que é amargo, muitas vezes devemos aplicar o tratamento que não é bom, mas é necessário para a restauração espiritual da vida das pessoas. Então, precisamos ter isso como prioridade, precisamos ter isso como meta. Para quê? Para que nós sejamos qualificados como liderança de Deus aqui na terra. Portanto, meus irmãos, meus amigos, quais são as qualidades de um líder espiritual bem-sucedido, conforme nós vimos aqui no exemplo do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, um líder espiritual bem-sucedido é um evangelista frutífero, um ganhador de almas fecundo, um pregador abnegado do evangelho, um encorajador sincero. Mas não só isso. Um líder espiritual bem-sucedido tem uma segunda qualidade. Ele é um mordomo fiel, aprovado diante de Deus e também reconhecido de maneira irrepreensível perante os homens. Esse é o modelo, esse é o padrão, esse é o desafio que nós temos diante de nós. Por isso, meus irmãos oficiais, peçamos graça a Deus e miremos no exemplo de Cristo para nós sermos líderes e líderes qualificados. Esse deve ser um exercício contínuo nas nossas vidas. Exercer uma função de liderança na igreja, quer como pastor, quer como presbítero, quer como diácono, ou qualquer outra função que nós tenhamos na igreja de Deus, qualquer outra função que nós tenhamos na casa do Senhor, requer de nós clamarmos por graça, requer de nós clamarmos pelo favor de Deus, para que Ele nos encha com o seu Espírito, para que Ele nos capacite e assim possamos viver e assim possamos cumprir com o ministério ao qual Ele nos confiou. E qual é o parâmetro que nós temos que seguir? Qual é o modelo que nós devemos adotar nas nossas vidas? O modelo de Cristo. Ele é um modelo perfeito de liderança. Por mais que nós olhemos, como nós de fato olhamos nessa noite de hoje, um modelo muito positivo da parte do apóstolo Paulo, que era um líder espiritual qualificado, quer seja por ser um evangelista frutífero, quer seja por ser um mordomo fiel, mas quando nós comparamos a vida de Cristo, nós percebemos que o exemplo de Paulo, ele não é quase nada. Quase nada. Por quê? Porque Cristo deve ser o nosso modelo. Cristo deve ser o nosso modelo de liderança. É nele que nós devemos nos espelhar. É o seu exemplo que nós devemos seguir. É a sua vida que nós devemos cumprir na nossa vida, para que assim, somente assim, adicionada à graça de Deus, ele venha a ser glorificado através dos nossos ministérios. E é isso que Ele espera de cada um de nós. Deus nos chama para trabalhar na sua obra. Deus nos chama para estar à frente da casa do Senhor. Não é para que nós tenhamos apenas um título. Não é para que nós ocupemos apenas o cargo. Não. Muito pelo contrário. Deus nos chama para que nós nos envolvamos de corpo, para que nós nos envolvamos de alma, nos envolvamos em nossa alma, tendo como intuito, tendo como objetivo o crescimento da igreja de Deus aqui na terra. Então nós precisamos de graça de Deus, para nós sermos pacientes, para nós sermos humildes, para nós sermos abnegados, para sofrermos pelo Evangelho, mas sofrermos com a consciência de que nós estamos sendo fiéis a Deus, ao nosso Senhor. Independente de qualquer coisa, e assim, seguindo o padrão, seguindo o modelo de Cristo, nós, com toda certeza, seremos instrumentos na mão de Deus para o crescimento da sua igreja e a sua igreja aqui na terra. Então, peçamos graça a Deus e miremos no exemplo de Cristo para sermos líderes qualificados. E a igreja aqui reunida,
a igreja evangélica congregacional conservadora das Malvinas tem uma responsabilidade nesse processo, tem uma responsabilidade em tudo isso que nós vimos, em tudo isso que nós destacamos. E qual é a responsabilidade? Orem pela sua liderança, mas orem mesmo pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, pelos seus diáconos, pelas demais pessoas que exercem um cargo de liderança na igreja, porque nós precisamos de muita oração. O trabalho do Senhor não deve ser feito na força humana. O trabalho do Senhor não deve ser feito na capacitação humana. Então, para que nós sejamos revestidos da graça do Senhor, para que nós sejamos capacitados por Deus, se faz necessário clamarmos e os outros também intercederem por nós, para que isso venha a acontecer. Então, a responsabilidade da igreja nesse processo, uma delas é a oração, é a súplica, é a intercessão em favor daquelas pessoas que Deus as coloca à frente da sua igreja, à frente do seu rebanho aqui na terra. Mas não só isso. Existe uma outra responsabilidade que atinge a igreja de Cristo aqui na terra, quando nós falamos acerca de liderança. E qual é a outra responsabilidade? Submetam-se à sua liderança em Cristo Jesus. Submissão é uma coisa que não está muito sendo bem vista, principalmente nos nossos dias. As pessoas não querem se sujeitar, as pessoas não querem se submeter, elas querem viver por elas mesmas. Isso é um erro, meus irmãos, porque foi por isso que Deus colocou liderança na sua igreja. Pessoas que estarão à frente, pessoas que estarão responsáveis, para que nós nos sujeitemos a elas em Cristo Jesus, segundo aquilo que nos ensina a palavra de Deus. É claro, segundo aquilo que nos ensina o Evangelho, é evidente, mas deve haver da nossa parte essa sujeição, para que nós possamos ser orientados pela liderança. E na medida que nós somos orientados pela liderança no Senhor, na medida que nós somos orientados pela liderança, se sujeitando à palavra, nós iremos cada vez mais prosseguir no caminho da nossa salvação. Então, é isso que Deus ele requer de cada um de nós. Foi por isso que Deus constituiu líderes sobre sua igreja, que velam pela nossa alma. É por isso que Deus exige qualificações desses homens. E uma vez que a própria igreja reconhece essas qualificações, reconhece a qualidade, a capacitação desses homens, cabe a quê? Cabe o que agora a elas? Se sujeitar a essa liderança. Percebem? É por isso que nós temos essa liberdade democrática. Nós sabemos, somos instruídos pela palavra, do perfil da pessoa que deve nos liderar. Uma vez que a gente reconhece pessoas na igreja que têm esse perfil e que nós as escolhemos, o que é que nós devemos fazer agora? Nos sujeitar, nos submeter a ela no Senhor. Não a ela como pessoa, mas a ela como autoridade, seguindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, seguindo aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Quando isso acontece, quando existe essa harmonia, essa junção, podemos ter certeza de uma coisa: a obra do Senhor vai se fortalecer, ela vai se desenvolver e ela vai prosseguir até o dia que o Senhor nos chamar, com toda certeza. E aos amigos aqui presentes, nós temos também um desafio final. Que desafio? O desafio de vocês se voltarem para Cristo, o desafio de vocês se voltarem para o Senhor. Através da salvação, Deus vos chama para a participação na sua obra. Foi aquilo que nós falamos logo no início, foi aquilo que nós falamos na parte introdutória da nossa mensagem. Somos salvos primeiramente e depois somos chamados para participar na obra do Senhor. Então, a Bíblia lhes chama para que vocês experimentem da salvação em Cristo, e uma vez que vocês experimentam da salvação em Cristo, sejam agora chamados também para participar na obra do Senhor. A obra do Senhor é muito grande. A obra do Senhor é muito grande, ela requer pessoas, muitas pessoas. Agora, requer pessoas salvas, requer pessoas humildes, requer pessoas sujeitas a Cristo, para que venham ser utilizadas por Cristo como instrumentos eficazes na sua obra aqui na terra. E você pode ser uma dessas pessoas. Portanto, reconheça a sua fraqueza espiritual, reconheça a sua pecaminosidade, reconheça que em Cristo você não só tem salvação, mas também em Cristo você tem a convocação para participação na sua obra. Esse é o desafio também que nós queremos deixar para cada um de vocês. Se voltem para Cristo, sujeitem-se a Cristo e trabalhem também na obra de Cristo para a glória de Deus.
Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus, Ele nos abençoe. Aos irmãos que foram consagrados, que foram empossados no dia de hoje, que Deus tenha misericórdia de vocês, para que assim vocês venham ser líderes qualificados na obra do Senhor, líderes fiéis, e desta forma serem instrumentos para o crescimento e edificação dessa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, aqui neste local. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.